Boa tarde, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais essa live do portal Licitações Municipais. Hoje com mais um convidado ilustre, nosso querido amigo Rafael Sérgio do portal Licitações e Contratos. Vamos conectando aqui. Essa aqui é a nossa 12ª live em plena Covid-19 e com a graça de Deus iremos superar essa pandemia. Hoje, esse amigo que é muito especial está conectando aqui já. Opa, Tudo bom, Rafael? tudo bem? Você me escuta bem? Te ouço, perfeito. Que maravilha. Que maravilha. O Rafael, que é uma pessoa muito querida e eu guardarei para sempre na minha vida, porque estávamos em Brasília em um almoço muito gostoso, conversando sobre negócios, conversando sobre projetos, quando toco o meu celular e a minha esposa falando que Verdade. estava no hospital, que a minha Alice resolveu antecipar e E minha bebê estava nascendo, né? Então, nessa faço data parte, aí muito faço especial, parte da história da Alice. faz parte da história da Alice. Então, 6 de junho, né, estávamos juntos, indo Rafael, eu lá em Correto. Brasília, minha esposa, minha bebê aqui em Maringá, no Paraná, e o Rafael gentilmente me cedeu, inclusive o carro dele, falou, cata o carro, acelera e vai ver sua filha nascer. Só que infelizmente não deu tempo, consegui antecipar o voo. E O vídeo está pausado aqui, está travada a sua tela, não te vejo, não te ouço. você não me vê? Agora sim, tinha É. travado tudo. Tá bom. Aqui minha Per- internet pelo menos tava Perfeito. normal. Não sei se é Instagram o que é, mas eu testei e tava tudo ok. Maravilha, tá tudo perfeito. Então, o Rafael, que é fundador do portal Licitação e Contrato, portal dele que é uma referência, né, no cenário nacional sobre licitações, trazendo muito conteúdo atual, de qualidade. E eu tenho sempre ele na minha base de estudos, na minha base de dados, Pô, porque obrigado, obrigado. realmente é informação atualizada, com credibilidade, que a gente tem confiança na fonte. E o Rafael, que é procurador federal da AGU também, palestrante dos maiores congressos, maiores empresas aí no cenário nacional, e hoje vem com toda a sua experiência, né, falar um pouquinho do pregão, do Covid, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Meu amigo, a palavra é sua, fica à vontade, você está em casa. Meu amigo, primeiramente, vou deixar desde já, a gente sabe como é essa questão da internet, né? Às vezes dá uma falha. Então, qualquer coisa, por favor, me avisem. Você aí, eu tô com o WhatsApp aqui aberto, só você me avisar que eu corro para corrigir qualquer falha, tudo bem? Tranquilo. E, antes de mais nada, agradecer o gentil convite. É sempre um prazer estar do seu lado, fazer alguma parceria, né? E discutir, aprender. Você tem feito um trabalho muito importante, sobretudo porque lida com um público que é quem trabalha nos municípios, né? A gente sabe que, às vezes, em nível federal e em nível estadual, há uma estrutura maior, e em nível municipal, há bravos servidores extremamente competentes, mas que não contam com o aparato necessário para desempenhar bem sua função. E aí você tem um trabalho muito bacana nesse sentido, de modo que eu queria aqui elogiar seu trabalho, agradecer e as elogiosas palavras, que só posso atribuir à amizade. A gente procura sempre, né, fazer um trabalho para poder instruir todo mundo e aprender, melhorar o nosso ambiente, que a gente sabe que vantagens, mas a gente ainda passa por algumas ciências
que poderiam ser melhoradas. Você me colocou uma tarefa um pouco árdua, eu diria, né? Que é a gente falar do fim do pregão presencial e, sobretudo, atrelado à Covid. Opa, já vi muita gente bacana aqui, muita gente amiga. Cláudia Cruz chegou aqui agora, Cláudia Carvalho, o Paulo Bernardes, meu amigo, está aqui também, conterrâneo lá de Pernambuco. Abraço a todos aí, viu? Então, falar de pregão presencial versus pregão eletrônico, digamos assim, nesse ambiente de combate ao coronavírus, existe uma série de elementos aí que eu poderia destacar, não é? O primeiro que eu pensei, e aqui fiz mesmo no meu projeto, foi um bate-papo, né? O Paulo lá do Sebrae, aí do Paraná. Prazerzão, Paulo, ter você aqui. O que eu pensei mesmo foi trabalhar com essa questão que a gente não pode esquecer no mundo do Covid, né? Que é a globalização. E a gente percebe que é um problema da China e que muito rapidamente chegou aqui no Brasil, né? Mais rapidamente chegou na Europa e muito rapidamente chegou aqui no Brasil. Eu tenho estudado há um tempo sobre globalização e às vezes a gente acha, né, é um tema que está envolvido numa esfera em que você pode ter vivido isso em anos atrás, no ambiente de comércio exterior. E a globalização, ela não é só isso, né? A globalização, ela é uma mudança na nossa cultura, de modo que hoje você consegue estar em um lugar, fisicamente, mas ao mesmo tempo viver a realidade do globo virtualmente. Primeiro ponto que eu poderia dizer. De fato, você está aqui, a gente consegue conviver e conversar com amigos que estão em outros continentes, em outros países. Hoje, via WhatsApp, via Instagram, né? A gente consegue conviver, a gente compra produtos. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas um dia desse eu recebi uma ligação, um call center, e era uma voz com sotaque português. E era era um call center de uma empresa multinacional, mas que atua aqui no Brasil. E eu perguntei, tive curiosidade, eu disse, você está onde? A menina que fazia o call center, ela falou, eu estou em Moçambique. Mas fazendo o call center de uma multinacional, possivelmente para países de língua portuguesa. Não é? Então, ela está lá e está fazendo negócio comigo aqui no Brasil. Então, esse ambiente é o ambiente que a gente vive do mundo virtual. Agora, parte disso a gente não pode deixar de mencionar, e aí vem a questão do coronavírus, é que há também, em decorrência da globalização, uma facilidade de circulação de capital e de pessoas. Quanto era uma passagem para a gente ir para os Estados Unidos há 20 anos atrás, na década de 80? Isso era uma coisa para quem era muito rico. Não é? Hoje não, hoje há uma facilidade de acesso para você ir. Você paga uma passagem de R$1.000, às vezes de 800, 900, e ir até Miami, para você ir até Lisboa. E aí você está na Europa, a facilidade de locomoção, pelo menos com os Estados Unidos e Europa, é muito fácil. E aqui dentro da América Latina nem se fala. Então, isso não envolve somente uma questão de mundo virtual. Há também um aspecto físico, que é a facilidade de locomoção. Isso gera uma circunstância que eu diria que a gente não tem condição
de resolver certos problemas no âmbito do Estado. O coronavírus, não tenho dúvida, que uma das circunstâncias que faltou uma certa atuação aí foi uma atuação internacional, um poder internacional se impor certas restrições de circulação de pessoas para impedir que o vírus viesse a ter essa ação toda no nível que teve. Por quê? Porque a gente não consegue resolver essa questão no âmbito nacional. Então, de modo que você percebe que o lugar onde a gente vive, onde a gente está, não importa muito mais para a gente. Há uma facilidade muito forte de se fazer atividades sem estar fisicamente no lugar onde aquela atividade vai ter o seu resultado. E o coronavírus também nos nesse momento, um momento de isolamento em que nós estamos vendo aqui que a gente está assistindo aula online, a gente está fazendo trabalhos online, a gente está vivendo um mundo virtual. Esse mundo, eu acho que não volta mais. No campo da capacitação, onde nós atuamos, eu tenho visto muitas empresas do nosso ramo, inclusive, preocupadas em migrar para porque o coronavírus vai, aí a gente não sabe por quanto tempo, ainda que seja uma limitação total ou uma limitação parcial, não sabe por quanto tempo isso vai durar. O pessoal lá do meu estado, de Pernambuco, você é prestigiado lá no Nordeste, viu, Tiossi? Faz muito bem. Show de bola. Triunfo, Pernambuco, Silvio Romero. Então perceba que dentro dessa questão que a gente começa a perceber que há uma globalização, há um mundo que a gente precisa mudar e que estar presente fisicamente já não é mais tão essencial para se fazer presente. Assim, eu tenho outra maneira de me fazer presente, que é a maneira que envolve o mundo virtual. O pregão, ele se destaca nesse aspecto porque nós temos hoje uma lei geral de licitação bastante arcaica, né? Você vê que elementos lá que não podem ser processados de uma maneira virtual, tem que ser físico. Marcos Alcântara aqui lembrando que licitações municipais prestigiadas em todo o Brasil, aí nosso amigo lá de Sergipe, do TRT. Então, perceba que é essa situação que a gente observa que a lei 8666, com seus procedimentos físicos extremamente burocráticos, rígidos, não permite que a gente possa avançar, não permite com que a gente venha a ir para esse mundo virtual. E a única coisa que sobra é o pregão. E vamos combinar que isso barateia bastante tanto da administração como a atuação dos próprios. De modo que o pregão ganhou espaço pelo fato de ser um único procedimento dentro de ser, e a lei das estatais, o único que pode ser eletrônico. Eu diria até dizer que o pregão ele tem ganhado todo esse espaço porque ele tem um motor 5.0 e as demais modalidades têm um motor 1.0. Eu aqui queria dizer que quando a gente fala do pregão, não é uma coisa que a gente tem para dizer que o pregão é a mil maravilha, é o melhor procedimento. Não, ele não é o melhor procedimento. Existem diversos estudos que demonstram que nós usamos pregão de uma maneira equivocada. Que nós usamos pregão para licitar objetos que não seriam licitáveis por pregão. O ideal é que a gente tivesse modalidades de licitação que pudessem, por exemplo, avaliar o objeto da licitação de uma maneira multifacetada, ou seja, em suas diversas, e não só na questão do preço. Porque o pregão é licitar por menor
preço, porque o bem ou serviço, a gente expandir o objeto do pregão, acredito eu, sobretudo por essa questão, por essa ideia de que é um procedimento eletrônico. Além do que, eu teria ainda outras vantagens no pregão, comparando ele com as demais modalidades. É um procedimento que tem a mobilidade, é um procedimento que tem a inversão de fase, não é? Então, todas essas características nos colocam assim, vai para o pregão. Quando não tiver jeito, aí a gente vai para outra modalidade. Não é à toa que a gente percebe, Tios, que todos nós esperamos com muita ansiedade o projeto da nova lei de licitação e contrato. Né? A gente observa que há aí a idade de todos para que a gente tenha uma nova lei de licitação e contrato. A gente está fazendo licitação de uma maneira equivocada. Está usando pregão para tudo. Para licitar, que na minha avaliação, já tive experiência de analisar processos de licitação de call center para pregão. Não é algo simples de se licitar e isso gera aqui uma consequência que eu acho muito interessante, que é, por exemplo, o pregão ele virou um processo que é, um caso, muito robusto, com uma série de documentos que complica ele. E por quê? Porque a gente está usando ele para coisa que não deveria usar. E aí, por exemplo, a regra do pregão é uma habilitação muito simplificada, inclusive na questão econômico-financeira. Por quê? Porque é o bem e o serviço comum. Para usar, eu diria que é aquilo que tem de rodo no mercado. Tem muito no mercado. Não é? É comum, se eu mudar um pelo outro, não muda muito. O Vitor, no livro dele, o professor Vitor Amorim, no livro dele até diz isso muito bem. É que a ideia do pregão é que se eu troco um bem pelo outro, não muda muita coisa. Porque ele está no mercado, é um bem de padrão comum. Então, com isso, eu não preciso usar uma habilitação muito robusta, eu não preciso exigir muito. Isso é para outro tipo de licitação. Então, daí a gente precisa vir com essas modalidades, com as demais modalidades avançando, chegar junto do pregão. É isso que a gente precisa, na minha avaliação. Aí a gente chega num segundo ponto. Tudo bem, mas e o pregão envolve bem no modo eletrônico? Para mim, de todas as modalidades, é a que mais se desenvolve bem no modo eletrônico. E essa avaliação ela não é minha, você encontra isso na literatura. Quando é que a gente deve usar alguém aqui está falando, eu já comento já, né? Órgão de controle, a gente tem essa objeção para novas ideias. Que não é uma... E olha que o que eu estou falando não é uma nova ideia, tá? É o básico da técnica sistema de compra pública. Tá certo, a Monique aí, é um risco a responsabilização do gestor. Eu acho, Monique, só para dizer, para adiantar logo o debate, a gente precisa da nova lei, porque eu acho que quando vier a nova lei, que tiver as outras modalidades avançadas no mesmo nível do pregão, também com inversão de fase, com procedimento eletrônico, aí eu acredito que a gente vai avançar e os órgãos de controle vão deixar de dizer, vamos dizer assim, expandir tanto o objeto do pregão. O objeto do pregão vai ter aí o seu limite. Dois grandes amigos, o meu parceiro, o professor Vitor Amorim, está aqui para dar um alô a gente, e o nosso grande amigo Ronaldo Corrêa, grande pregoeiro, sempre também nos brinda com excelentes conhecimentos. Então, só para dizer que em o pregão, em relação a eletrônico, olha, o pregão é o procedimento mais adequado para ser eletrônico. Por quê? É um procedimento cujo critério de avaliação é único e exclusivamente preço,
O bem ou objeto é comum, ou seja, tem muito critério de habilitação, não deveria ter, pelo menos, né, como eu já conversei com vocês. Então, ele é um procedimento, eu não preciso tanto da presença física, eu não preciso tanto de uma prova documental mais segura, de modo que ele pode ser eletrônico, ele deve ser eletrônico. Excepcionalmente, ele deveria ser presencial, né? A gente acompanhou aí na saída do decreto 10.024, a gente acompanhou a grande discussão sobre pregão eletrônico ou pregão presencial, já que o decreto veio com uma retórica maior em relação ao 450, dizendo que o pregão eletrônico era obrigatório, e ainda impôs, né, de certo modo, para os municípios e para os estados o uso do pregão eletrônico. E a grande discussão era que os municípios e estados usavam o pregão presencial como uma maneira de fazer o fomento ao mercado local. Eu, antes de mais nada, devo dizer, sou um defensor árduo da ideia de que a licitação, em alguns municípios, ela deve prestigiar o mercado local. Entretanto, eu acho que o uso do pregão presencial com essa finalidade é uma gambiarra. Acho que a gente deve usar o mecanismo correto. Eu louvo o pré-julgado 22 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que teve a coragem de dizer, olha, é possível que haja uma licitação exclusiva para a MEPP. Ainda que isso é um questionamento sobre a legalidade, sobre pacto federativo, eu acho isso louvável, porque isso coloca a discussão, porque muitas vezes a gente vive naquele mundo abstrato da discussão jurídica e a gente não pega para uma realidade. Eu acho que não seria demais nós imaginarmos que a licitação, por exemplo, no campo que ela é exclusiva para a MEPP, ela tivesse a exclusividade para a empresa local. Posso presumir, digamos assim, que aquele interesse, dado o valor da licitação, ele é local. Até algumas situações, é difícil a gente acreditar, a depender do objeto, obviamente, sobretudo em prestação de serviço, que uma empresa tem interesse em se dirigir um município de outra região do país para ir para aquela região. E os municípios, não podemos deixar de reconhecer, reclamam muito disso. Reclamam bastante de que nos procedimentos eletrônicos, outra região participe dos pregões e, quando elas ganham, descumprem, o município aplica a penalidade. E qual é o efeito dessa pena? Uma suspensão. É única e exclusivamente que aquela empresa deixe de participar da licitação naquele. Então, eu acho que essa discussão precisa ser feita. Acho que a gente pode deixar de prescindir da vantagem do procedimento eletrônico para usar essa ferramenta para fomentar o mercado local. Até porque isso seria até uma burla à lei, né? Já que o uso do eletrônico não é para essa ocasião, é para situações em que a presença física, a considerar o objeto, a considerar tudo que envolve, eu devo levar em conta, eu vou fazer um pregão da forma presencial. Então, dentro dessas circunstâncias, é que eu quero dizer que nós não podemos abrir mão do pregão eletrônico, com todas as suas vantagens, para nos valermos do presencial. E aí, eu já diria mais, é que, se nós observarmos bem, o procedimento eletrônico, ele não tem única e exclusivamente a vantagem de ser uma licitação realizada eletronicamente.
O fato é que, quando eu uso um procedimento eletrônico, eu consigo agregar aquele procedimento, essas ferramentas que no presencial podem até ser utilizadas, mas em toda essa sua vantagem. Internacionalmente, o termo e-procurement, que é o termo usado em inglês, procurement. Mas bem, o e-procurement, que a gente vê inclusive em tratados internacionais, ele insere de aspectos. Eu assisti a live do professor Rony com o professor Marcos e recomendo que quem não viu, veja. O professor Marcos fora da casinha mesmo, ele pensa mesmo fora da caixa. É magnífico e chocante para a gente ouvir ele, mas isso no sentido positivo, obviamente. E juntamente com o professor Rony, inclusive, como você tem feito um trabalho excelente no perfil dele com diversas lives, palavras, né? A contratação eletrônica é exatamente isso. É eu me valer de diversas ferramentas das plataformas eletrônicas. Não só de usar um procedimento para fazer um pregão presencial, sendo que via um sistema. Então é isso também que a gente precisa avançar. Então aí vai pensar em um catálogo eletrônico de objetos. Você vai pensar num sistema eletrônico de reputação contratados, ou seja, esse contratado desempenhou bem seu contrato, tudo isso sistematizado, inclusive podendo ter efeitos em futuras licitações, em futuras penalidades a serem aplicadas àquele contratado. Então você tem uma gama de ferramentas que consegue agregar no uso do procedimento eletrônico que espetaculares. Né? A ideia de você ter o cadastro pré, um dia desse, aí se meu amigo Ronaldo ainda estiver por aí, a gente estava discutindo agora na questão do COP, que é um ponto que eu pretendo abordar daqui a pouco. Você me diz aí quando eu tiver parar de falar, tá, meu irmão? Tá ótimo, tá ótimo. Verdadeira aula. O professor Rafael, que É um tem bate-papo. É um bate-papo. que tem um e-book muito bom sobre o novo decreto 10.024, junto com o nosso amigo Vitor Amorim, e que eles estão agora em pré-venda pela editora Fórum, transformaram um e-book em um livro com mais informações, mais consistente. Então, ele é referência quando o assunto é pregão presencial e eletrônico. E fez muito bem de tocar nesse ponto da globalização, nessa proximidade que a globalização tem oferecido para as pessoas, para relações pessoais, comerciais. Então, isso vem ao encontro dessa nossa temática e nos faz refletir sobre tudo isso que vem acontecendo. Mas a palavra é sua, você é o convidado aqui hoje. Obrigado, meu irmão. Muita gente. O que eu queria dizer, então, em relação a essa questão, é que eu me perdi. Eu estava onde? O meu amigo João Domingues aí. Tios, me relembra. O professor Rafael comentou dessa avaliação que nós precisamos ter sempre, principalmente no âmbito municipal, das estruturas que carecem no âmbito municipal para a realização do pregão eletrônico, principalmente da integração entre ferramentas, entre tecnologias para a utilização do pregão eletrônico. O Poder Público Federal ele tem uma estrutura mais robusta e o municipal, infelizmente, acaba carecendo de estruturas, de mão de obra, acaba sobrecarregando os próprios servidores públicos. Então, é isso que a gente tem que sempre levar em consideração na aplicabilidade do próprio pregão eletrônico. Isso. Eu lembrei. Que eu queria desenvolver. O uso da ferramenta eletrônica, por exemplo, a 13979, o enfrentamento do vírus. Existe o dispositivo, parágrafo 2º do artigo,
ele, as contratações realizadas nos termos da Lei 13.979 ser publicado específico. E nós estávamos discutindo sobre a necessidade de publicar essa contratação no diário oficial, ou seja, preço oficial. Né? E nessa discussão, o nosso amigo Ronaldo, que acabou de mandar uma mensagem aqui, como eu não estou querendo perder de novo o fio da meada, vou deixar para ler depois. O nosso amigo Ronaldo Corrêa, o professor Ronaldo Corrêa, lembrou o seguinte: olha, mas hoje, na contratação eletrônica, você não precisa publicar nem para o conhecimento do mercado. Porque o licitante precisa estar cadastrado. Então, como ele está cadastrado, ele recebe isso via sistema. Então, você já percebe aí o tipo de ganho de eficiência que você tem com o uso de uma ferramenta eletrônica. É verdade que eu posso usar essa ferramenta, né, de notificação dos operadores econômicos, mesmo para uma licitação presencial, mesmo para um pregão presencial. Não há impedimento, né? Uma licitação que a sessão seja presencial, não haveria impeditivo. Mas você veja o quanto nós evoluímos no sentido do uso das ferramentas eletrônicas. E nesse aspecto, está falando o vídeo do professor Rafael. Está falando ou está falhando? Deu uma falhada, por favor, mas eu te ouço bem. Poder continuar. Não, mas deu umas falhadas, acho que algum bug na internet. Está dizendo o vídeo aqui está falhando. Tios, tá beleza aí? Tocando aqui. Tá beleza aqui para mim. Ronaldo está... Rafael, o que eu tenho percebido em relação ao pregão eletrônico... Normalizou aqui. O que eu tenho percebido em relação ao pregão eletrônico, principalmente em âmbito municipal, é uma certa resistência por parte dos próprios servidores, dos pregoeiros, equipes de apoio, os servidores que estão ali no setor de licitação e principalmente dos gestores públicos, secretários, prefeitos, diretores de departamentos. Para mim também. E a alegação que eu sempre vejo na maior parte dos casos, a alegação que eu sempre vejo... Está falhando? Vamos voltar aqui. Vamos reconectando aqui. Live ao vivo é isso mesmo. A gente vai ajustando. Vamos convidando novamente nosso amigo Rafael, do portal LEC. Nós já restabeleceremos a conexão para dar continuidade a mais essa aula. Essa aqui é a nossa 12ª live do portal Licitações Municipais. Hoje, nosso amigo Rafael, que é procurador federal da AGU, trazendo muito conhecimento e muita experiência no âmbito dos pregões eletrônicos. O tema da live é justamente se, em razão do Covid, é o fim do pregão presencial, se tudo isso vem para, de fato, trazer as licitações eletrônicas como a regra. O Decreto Federal 10.024, ele traz as licitações eletrônicas através de uma nova perspectiva.
ele apresenta as licitações, inclusive de forma obrigatória para os municípios que receberem transferências voluntárias da União, coloca ressalvas em determinadas situações, mas é importante frisar que o PL 1292 de 95, ele não traz apenas o pregão, né? O artigo 17, parágrafo 2º, das licitações eletrônicas, né? Aquilo que o Rafael já falava no início da live. Todo mundo com muita expectativa em relação à aprovação do PL 1292. É claro que existem circunstâncias que precisam ser melhoradas, porque, infelizmente, o PL ainda ele olha muito para o passado e pouquíssimo para o futuro, mas nós precisamos reconhecer que houve um trabalho muito interessante daqueles que se debruçaram sobre o projeto de lei, e com toda certeza ele tem evoluções que merecem o nosso prestígio. E essa situação das licitações eletrônicas eu particularmente vejo porque nas licitações presenciais, sem qualquer generalização, pelo menos em âmbito municipal, ele tem servido, assim como o nosso colega Rafael já colocou, um entusiasta do fomento ao comércio local, um entusiasta das compras das micro e pequenas empresas, mas nós temos que ter uma política pública bem empregada naquele determinado município. A gente tem o próprio SEBRAE que vem desempenhando um trabalho muito interessante de capacitação, não só dos gestores públicos, mas dos próprios fornecedores, para que eles saibam, na verdade, como fornecer para o poder público. Isso é muito importante. Em âmbito municipal, a gente tem percebido que as licitações presenciais, em muitas delas, na verdade, o que ocorre são combinações prévias, cartas marcadas, todo mundo já sabe quem será efetivamente o vencedor da licitação, e o processo ele vem apenas para, de fato, formalizar aquilo que já foi previamente combinado. Isso, sem generalizar, é claro, nós temos muitos fornecedores íntegros, idôneos, que atuam da melhor maneira possível, mas o pregão eletrônico ele vem para demonstrar e revelar que a transparência, a competitividade, que as condições isonômicas e igualitárias entre os concorrentes, ele é muito maior em um ambiente online, em um ambiente eletrônico. Eu já tive inúmeros clientes, inúmeros alunos que me ligaram, que foram abordados em uma antessala, que foram abordados ali na famosa praça, na porta da prefeitura, na porta da Câmara Municipal, com alguém oferecendo alguma vantagem para eles desistirem das licitações. Então, isso, infelizmente, em âmbito das licitações presenciais, acaba acontecendo com muita frequência, e o pregão eletrônico ele vem, de alguma forma, para minimizar esse tipo de situação. Então, acaba agregando mais segurança jurídica para os gestores que atuam nessas licitações e também para os próprios licitações, porque os licitantes eles acabam não sendo surpreendidos com esse tipo de situação. Mas olha só o que aconteceu. A gente pensa que o pregão eletrônico ele não propicia determinadas investidas de pessoas com má fé. Eu recebi um telefonema ontem de uma pessoa que participou de um pregão eletrônico, teve uma disputa isonômica, foi declarado vencedor, e depois de encerrada a sessão, quando todos foram identificados, um dos concorrentes localizou o número do telefone dele, ligou para ele, solicitando um determinado valor para não entrar com recurso, sob pena de inviabilizar uma futura contratação, buscar meios ou nos próprios tribunais de contas ou no Poder Judiciário para inviabilizar o prosseguimento daquela licitação. Então, mesmo nas licitações eletrônicas, esse tipo de situação, infelizmente, ainda acontece. Então, nós temos que procurar meios para coibir, para inibir. A nova lei de licitações, o novo decreto, na verdade, trouxe melhorias. O fato de solicitar que os documentos de habilitação sejam entregues de forma concomitante com a proposta já contribuiu muito para que esses famosos acordos nas licitações eletrônicas não acontecem, porque antigamente o que acontecia quando nós estávamos na vigência do decreto 5/49
450, 5.504. Os licitantes eram declarados vencedores através de uma disputa isonômica, transparente, mas eles tinham um prazo para encaminhamento da documentação. E nesse prazo, eles conversavam entre os participantes e muitos acabavam desistindo. E eu já ouvi isso. As propostas eram para deixar o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto colocado e eles dividirem essa margem de lucro. Então, o primeiro não mandava documentação, o segundo não mandava documentação, o terceiro não mandava documentação, e assim sucessivamente. E com essa inovação do Decreto 10.024, que trouxe a exigência de protocolar proposta e documentos de habilitação de forma concomitante, ela de alguma forma acabou agregando mais segurança jurídica. Então são situações que a gente recebe de clientes, de pessoas que lidam diariamente com licitação e infelizmente ainda acontece esse tipo de situação. Mas a palavra é toda sua agora, continue com as suas reflexões sobre essa temática, meu amigo. Tios, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, né? O corruptor, o agente corrupto, ele joga com o regulamento debaixo do braço. A gente escuta muito essa expressão quando a gente fala de futebol, né? Nosso time está ali, meu time do esporte. Às vezes empatar é uma grande vitória para a gente. Esporte Clube do Recife, tá? A gente vê muito time jogar com bola de lado e tal, joga com o regulamento debaixo do braço. O empate e a derrota favorece o time já garante o título, pronto. O time vai lá e olha o regulamento. Conforme for, vai agir. O corruptor, ele joga com o regulamento debaixo do braço. Mudou a regra, ele se adapta à nova regra para poder tirar a vantagem dele. Também não podemos imaginar essa ideia um tanto quanto pueril, digamos assim, um acente de que o pregão eletrônico vai ligar a eventuais conluios, atos de corrupção. Isso, ele, de fato, na minha avaliação, ele tem uma tendência ali de diminuir, né, por conta da distância. O conluio prévio pode ser quebrado por alguém que vem de lá de longe, mas ainda assim não é de todo, como você bem alertou. Eu acho que esse é o grande ponto. E agora, eu já estou caminhando aqui, só para a gente encerrar, eu queria dizer só que você bem alertou já. Para aqueles que são, meu amigo Anderson estão aqui, Anderson Pedra e João Luiz do... E são gigantes de fato, viu? São gigantes no tamanho, na estatura. Dois amigos queridos. Então, dois professores de licitação e qualidade. Então, percebam só que quando a gente vai do uso do procedimento eletrônico, hoje a gente remar contra essa maré é algo que não vai muito bem. A começar pelo seguinte, a começar pelo fato de que nós temos uma lei eletrônico para tudo, até o diálogo, que é um procedimento extremamente complexo, trabalhoso, vai ser eletrônico. Meus amigos, tivemos novamente uma queda aqui na conexão. Nosso amigo Rafael já voltará conosco aqui, porque tem muito para agregar. Ele que é um
né, professor com livros publicados sobre pregão presencial eletrônico, procurador federal da AGU, um dos responsáveis pelo portal LEC. Então, é sempre uma satisfação. Pessoal comentando do áudio também aqui que não estão ouvindo. Vamos ver. Rafael sem áudio. Eu acredito que era em referente ao Rafael. Vamos continuando aqui. Então, nós temos vários questionamentos, vários colegas que mandaram suas perguntas. E uma das perguntas que as sanções que agem dessa forma, com conluio, combinações de preços, que não encaminham os de habilitação. Na verdade, o próprio artigo 7º da Lei 10.520, retomando aqui com o nosso colega Rafael, a lei que trata de forma geral do pregão, no seu artigo 7º, ela já prevê a possibilidade de sanções para as empresas que apresentarem declarações falsas, que deixarem de apresentar documentação. O que eu tenho visto muitas vezes é que os gestores, eles não abrem processos administrativos para aplicação de sanções. Simplesmente por uma questão de, acredito que comodismo, é mais fácil inabilitar, desclassificar, convocar o subsequente, o remanescente, o segundo, o terceiro, o quarto, e dar continuidade no processo. Muito disso em razão das próprias estruturas arcaicas, muitos disso em razão da falta de pessoas, de material humano, para darem subsídios nesses processos administrativos. Porque muitas vezes recai sobre aquele servidor público que é o pregoeiro, que é o fiscal de contrato, ele que faz pesquisa de mercado, ele que faz o termo de referência, e será ele também o responsável por instruir o processo de penalização, eventualmente, de uma empresa. Mas é muito importante a observância desse artigo 7º, porque se a empresa, antes de começar um pregão, ela declarou que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, subentende-se que ela está apta a participar da fase de lance. Tem muita gente que até pergunta qual que é a necessidade dessa declaração, sendo que todo mundo apresenta, porém na prática não vale nada. Os licitantes continuam participando, deixando de apresentar os documentos e nada acontece. É que diferentemente, pelo menos na minha concepção, da Lei 8.666, que ela apresenta sanções para fins de inexecução contratual, de fraudes durante a execução do contrato, a Lei 10.520 ela apresenta também algumas sanções durante a fase do certame público. Né? Aqueles licitantes que se comportarem de modo inidôneo, eles poderão sim ser sancionados. Porque no pregão, os esforços são todos voltados para a fase de lance. Nós tivemos aí fases, primeiro proposta, fase de lance e depois documentos de habilitação. Não teria lógico os municípios, os estados, a União que licitam, depreender todo um esforço para a fase de lance, declarar a empresa vencedora e depois ela não cumprir os requisitos de habilitação. Então é muito importante que os jurídicos, que todos aqueles que estão licitatórios apurem sim responsabilidades, é lógico, garantindo sempre o contraditório, a ampla defesa, as garantias constitucionais, para que no futuro essas empresas não venham novamente prejudicar aquelas licitações. Vamos lá, amigo. A gente tentar aqui ouvi-lo, porque é sempre uma satisfação ter as suas reflexões. Não te ouço ainda. Está sem áudio. A Anitta está comentando que estruturar esse processo punitivo no âmbito dos municípios é outro desafio. Né? Realmente é um desafio, mas acredito que todos nós precisamos nos organizar para que isso de fato aconteça, porque o que eu percebo muitas vezes é que os órgãos licitantes, eles já identificaram quem são esses licitantes e muitas vezes reclamam desses licitantes,
mas não fazem nada para evitar que eles continuem participando de licitação. É a mesma coisa o que acontece em relação à fase de execução contratual. Tem muita gente que acaba recebendo produtos em desconformidade, que acaba aceitando licitantes com serviços que não estão de acordo com aquilo que estava especificado no edital, tudo em razão de uma urgência provocada pelo próprio licitante, isso por uma falta de planejamento. Só que eles acabam não abrindo os processos administrativos para apurar responsabilidade, acabam não sancionando, advertindo, suspendendo, declarando inidônea essas empresas, e daí na próxima licitação vem o licitante, participa novamente da licitação, e caso a gente tem todo aquele problema de execução. Então, é isso que nós temos enfrentado em âmbito municipal, mas precisamos nos organizar, nos estruturar, precisamos, de fato, de um envolvimento entre procuradoria jurídica, entre secretarias, entre de licitação, que tem muita experiência, para que se torne um ambiente mais íntegro, um ambiente mais transparente. Inclusive, tem vários municípios que já adotaram nas licitações presenciais a transmissão em tempo real pelo portal de transparência, pelo canal do YouTube. Tem alguns prefeitos transmitindo suas licitações, inclusive pelo Facebook, para aumentar a transparência, para dar mais lisura e integridade. Porque os licitantes, muitos têm medo de participar de licitação, os servidores têm medo de conduzir uma licitação. Eu acredito que essa transparência que o próprio PL 1292 também exige, porque nas licitações, de acordo com o PL 1292, a regra serão as licitações eletrônicas. As presenciais poderão ser realizadas em determinadas situações, desde que elas sejam transmitidas, né, tanto por áudio quanto por vídeo, e uma cópia seja depois integrada ao processo licitatório. Então, tem muitos municípios que já estão se antecipando para esse PL 1292, porque, de fato, isso vem agregando mais segurança jurídica. Vamos lá, Rafael, vamos ver se a gente consegue te ouvir agora. Beleza, meu amigo. Não, acho que a gente já tem que encerrar, porque daqui a pouco a gente, né? Perfeito. E aí é dizer mas só fica à isso, vontade, né? a palavra não é há sua. Não é um caminho sem volta, é um caminho sem volta, a gente não tem mais opção, é usar o procedimento eletrônico. Há acordos internacionais que o Brasil pretende assumir e, assumindo, não terá como fugir do procedimento eletrônico como a Organização Mundial do Comércio. E para finalizar, dizer o seguinte, aí, já que a questão é Covid, e agora, né, como é que nós íamos fazer licitação se não fosse o procedimento, já que você ia ter que juntar um bocado de gente numa sala para fazer um pregão. Então, eu já acho que tinha que sair uma medida provisória autorizando as demais modalidades na forma eletrônica, sob pena de, durante esse período, não poder fazer concorrência para obra, tomada de preço para obra ou qualquer coisa do tipo. O que essa questão do tem que sair do mundo, sair desse padrão de presença física, mudar para esse outro pensamento e viver o mundo online. Agradecer a você o convite, principalmente a todos que dedicaram um pouco do seu tempo via a gente aqui. Valeu, forte abraço e até a próxima. Sempre à disposição. Vamos agora marcar outra aí para você visitar a gente lá no portal. Maravilha, Rafael. Satisfação é toda minha. Nosso público aqui que agradece suas contribuições, toda a sua experiência, nos agregou bastante e com certeza marcaremos outra live. É sempre uma satisfação, né, ouvi-lo, além de um grande profissional, um querido amigo. Então, até a próxima. Um grande abraço a todos. A live fica disponível aqui 24 horas e depois no nosso canal do YouTube. Grande abraço, fiquem com Deus.